Olá, boa noite aí. Boa noite, pessoal que tá entrando. Boa noite a todo mundo. Hoje a live tá muito especial, muito bacana. É uma pessoa muito querida, que além de ser parceira da MBA Kids, a gente acabou virando amigas, né? Vocês vão conhecê-la, ela é uma pessoa extraordinária. Esperar mais um pouquinho aqui, ó, o pessoal entrar. Boa noite, oi gente, boa noite, já tem um pessoal aqui acenando. Vamos esperar mais um pouquinho. Oi Ana, tudo jóia? Bom, vou preparar a música. Eu sei que a música tá boa, né? A gente gosta de música. Eu gosto também de música. Legal, ó. Sejam bem-vindos a mais uma MBA Live. Primeiro quero agradecer a todo mundo aí que tá acompanhando, tá com a gente nas lives, compartilha, manda as perguntas, interage. Isso é muito bacana, é o que torna as nossas lives bem legais. Gratidão, tá? Vou me apresentar rapidamente, eu sou a Marisabel, da MBA Kids. A MBA Kids é uma escola de empreendedorismo para crianças e adolescentes de 7 a 17 anos com foco no desenvolvimento das habilidades socioemocionais. Nós somos uma marca e somos um master franqueados aqui do Brasil, então tanto a marca e a metodologia a gente trouxe de fora. E a gente está fazendo as lives aí porque a gente entende que nesse momento, né, é bem delicado que todo mundo está vivendo, a gente tem que ser muito parceiro, ser muito colaborativo. Então todo mundo que a gente está trazendo e conversando são pessoas que têm um propósito muito grande, são pessoas que entendem essa questão da colaboração, de estar juntos, tá bom? Então muito obrigada a todos que estão aqui. A nossa convidada de hoje é a Camila. Eu vou ler um pouquinho aqui quem é a Camila. Camila Pincelli, ela é facilitadora gráfica há 10 anos. Ela fundou a Infocriativa em 2014, uma empresa que tem como propósito desenvolver ideias e conteúdo de forma simples e visual. Através do pensamento e da linguagem visual, a comunicação se torna mais fácil de compreender, os conteúdos ficam simples e atrativos e as informações mais organizadas. Pois bem, eu sou suspeita para falar da Camila, porque a Camila foi quem desenhou lá pra gente todas as nossas paredes da MBA Kids, né? As pessoas ficam encantadas, adoram. E vamos chamá-la aqui, tá bom? Camila, tô te convidando aqui. E, pessoal, quem já quer fazer as perguntas, eu vou abrir a caixinha. Oi, Oi, tudo bem? gente, tudo Tudo bom? bem? Oi, Maria, Tudo tudo jóia, e jóia? você? Tudo bem, graças a Deus. Seja bem-vinda. Estou muito feliz. Obrigada, super obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês Ah, hoje. eu que falo que eu estou feliz. Para mim é um prazer, assim. A gente pensa muito carinho em todo mundo que a gente vai trazer, porque tem que ter essa energia, tem que ter aquelas questões que a gente sempre conversa, né, Camila? Então você é Sim, uma pessoa sim. muito, muito especial pra gente, que participou, né, da abertura da MBA Kids lá em novembro de 2018. Isso foi muito importante pra gente. E é ainda, né? Então seja bem-vinda. Vamos, Obrigada. vamos começar a live falando um pouquinho sobre sobre a sua trajetória e como que surgiu a ideia de trabalhar com facilitação gráfica. Bom, eu, na Deixa eu só verdade. pedir para o Ah, pessoal, ó, tá, colocar o tá. aviãozinho. Gente, compartilha, aperta o aviãozinho, aí manda para todo mundo e que também já coloca as perguntas aí que vocês querem saber, tá? Depois a gente vai lendo. Manda lá. Então, vamos lá. Eu, na verdade, sou fisioterapeuta de formação e eu trabalhei muitos anos na área de fisioterapia. E só que em 2010 eu fui viajar para o Canadá e quando eu voltei eu estava buscando umas novas alternativas aí de trabalho, de ideias, né? Sim. E aí eu conheci uma pessoa, também não sabia o que era facilitação gráfica, e aí Uhum. eu conheci uma pessoa que fazia esse trabalho.
E no Brasil, em 2010, a facilitação gráfica era muito nova e a gente não tinha profissionais trabalhando na área, né? Quase. A gente tinha, acho que, 2 empresas fazendo alguma coisa nesse sentido. Sim. E aí, essa pessoa me convidou para conhecer o trabalho. Ela falou: olha, Camila, a gente acha que você tem um perfil. Eu nem sabia direito que perfil seria esse, né, na Aham. verdade. E ela falou: a gente acha que você tem um perfil. Você não quer conhecer? Eu falei: ah, tá bom, né? Tava buscando algumas coisas diferentes. E aí eu fui com ela para um evento, me lembro até hoje, assim, porque foi super marcante, né? Aí eu fui para esse evento com ela e, de repente, quando eu vi, ela estava colocando um painel gigante na parede. E aí ela começou a ouvir ali a palestra e começou a fazer algo assim que eu falei: gente, o que é isso que ela está fazendo? Então ela começou a colocar as principais ideias ali do que estava acontecendo no papel, com uma letra linda. Eu falei: nossa, já tinha ficado apaixonada pela letra. E aí ela começou a fazer desenhos relacionados com aquilo. E aí ela usou canetinha, usou giz pastel, né? Usou um monte de coisa. E aí no final, né, de tudo isso, tinha uma síntese visual linda, né, do dia todo. E aí eu olhei aquilo e falei: gente, é isso que eu quero fazer a partir de agora. Que E aí legal. foi assim que começou, né? Assim, eu fiquei super encantada pelo trabalho. Sempre gostei, assim, de desenhar, né? Mas era uma coisa, assim, do meu passado. Não é que eu continuei fazendo coisas relacionadas a isso. Mas desde E aí, criança você já desenhava bem? Você já tinha esse dom de desenhar? na verdade, assim, eu gostava... Eu nunca achei que eu tive dom para desenho. Eu levava jeito, eu Uhum. acho. Né? Tá. Eu nunca fui uma pessoa que fazia grandes ilustrações, fazia coisas muito diferentes e tal. Mas eu gostava de canetinha, eu gostava de cor, eu gostava de ter o contato com os materiais de arte, né? Aham. Eu sempre gostei de trabalhos manuais, mas esse processo, assim, de visualizar, de desenhar e organizar, assim, não era muito a minha praia, né? Então, mas é algo que eu sempre gostei, isso sim, né? Mas foi algo que, na verdade, a questão da facilitação gráfica, né, foi algo que eu fui desenvolvendo nesses 10 anos, né, de 2010 até agora. Foi um processo que eu desenvolvi mesmo nesse tempo. Então, daí você achou sua paixão. Tava esperando esse convite, né? Eu estava esperando esse convite, assim, porque foi algo assim que... Porque era uma coisa nova mesmo aqui no Brasil, né? Ninguém Sim. conhecia. Então, era difícil, né? E aí eu tive esse... Na verdade, eu acho que foi um presente que eu recebi, né? De encontrar... Eu sempre gostei muito da fisioterapia, né? Algo que eu tenho guardado, assim, no meu coração. E aí me surgiu uma outra oportunidade, porque o que eu achei interessante da facilitação gráfica? Eu acho isso super importante é que quando eu olhei aquilo, eu vi que não era só uma imagem, um desenho, né, uma ilustração. Sim. Era algo que transmitia alguma coisa, era um processo que me apresentava um conteúdo de uma forma diferente. Então, foi isso que eu fiquei super, assim, fascinada, né, com aquilo. Que é igual esse desenho aí de trás, né? Eu adoro seus desenhos. Eu recebo os desenhos, qualquer um que você me mandar é tudo lindo. Eu falo, vou te mandar um rascunho, né? Eu falei, Então, esse rascunho? Aonde isso é um rascunho, meu Deus do céu? quando eu estava montando a câmera, né, para ver como é que ficava, tal, para enquadrar, e tinha, eu coloquei assim, eu fiquei olhando, falei: gente, tem algo me incomodando, né? É. Será, né? Tá uma coisa, tava de dia, tal. Eu falei: lógico, essa parede branca, né? Não gosto de uma parede branca. Aí eu falei: eu preciso fazer alguma coisa, né? E aí eu acabei fazendo, tipo, eu falei: ah, deixa eu já pensar em algumas coisas, né, para live e tal. E aí eu fui fazendo algumas imagens, algumas coisas que tinham a ver com a nossa conversa de hoje. E aí eu usei as cores da MBA Kids Brasil, fiz em É sua isso homenagem. aí, ó. Ah, É eu azul, vi, verde, amarelo e rosa. eu vi. Muito legal, assim, né? Você falar que você começou algo novo, né? Mais ou menos a gente também, né? Quando decidiu abrir a MBA Kids, que não se falava sobre empreendedorismo para crianças e adolescentes. Hoje, um ano e meio Sim. depois, a gente já vê aí algumas empresas abrindo, fazendo coisas semelhantes da gente. E é desafiador, né? Você precisa de coragem para tomar a decisão. Porque quando você começa algo novo, você tem
você pode pensar por dois lados, né? Um que assim, nossa, ninguém faz, então eu vou começar algo diferente, mas ao mesmo tempo, por ninguém fazer, muita gente não conhece. Então, você precisa também educar as pessoas para que elas conheçam aquilo, para elas conseguirem entender o valor daquilo e conseguirem, né, absorver o que você tem para oferecer. Então, era um desafio nesse sentido, porque sempre que Sim. as pessoas tinham contato, você precisava mostrar para elas o que, que é. Até hoje, na verdade, apesar da gente ter muita gente trabalhando com a facilitação Hoje gráfica, se vê mais, né? as pessoas entendem um pouco mais o que é isso. Outro dia, o meu sobrinho, eu achei muito fofo, assim, porque ele faz, né, na escola dele, ele até faz, ele trabalha com os mapas mentais e tal, mas teve um dia, acho que foi ano passado, ele falou para mim assim, Dinda, eu fiz uma facilitação gráfica na escola. Que Gente, eu fiquei tão linda! orgulhosa. Porque eles tiveram uma apresentação, aí eles montaram, né, um cartaz e fizeram isso. Eles uniram os textos, as imagens e apresentaram isso nessa forma visual. Achei super bacana. Assim. Eu falei, nossa, que legal, né? A gente vê que isso tá. E as crianças estão começando a entender também o que. Na verdade, elas já entendem mais do que a gente, mas elas estão associando com o termo, né? Não, com certeza. E quando a gente decidiu, né, fazer alguma coisa lá na MBA, foi justamente para isso, para facilitar, né? Porque você trazer algo novo, as pessoas não entendem ainda. Então, quando a gente decidiu montar o projeto, e você que foi a grande cabeça, né, de desenhada, de dar as ideias de como a gente fazer, a gente percebe até hoje, assim, que como as crianças gostam, né? Assim, a gente percebe que trouxe a leveza, que era o que a gente queria, né? Levar a leveza para a sala de aula, então pintar as paredes e se comunicar com eles, né? Porque eles conseguem sentir ali um conforto, tipo um espaço gostoso para eles ficarem, que legal, do que ficar com a parede branca, né? Nem se compara. O legal é que você consegue unir, né, o lúdico, né, o leve da arte, né, aí você traz cores, você traz toda uma identidade relacionada a isso, o feito à mão também, que é muito legal, né, você É, perceber que aquilo foi feito por alguém, então você humaniza muito aquilo, mas ao mesmo tempo você traz a informação. isso E aí. aí, você unindo essas duas coisas, fica muito atrativo, né? Tanto para os adultos como para as crianças. As crianças, então, né, se identificam. Então, quando a gente fez a criação, a gente criou toda uma identidade visual mesmo, né, nas paredes. E a gente vê o quanto as crianças gostam, né? Quando chegam, os Muito. adultos também, né? Quando Também chegam lá. ficam impressionadas, as pessoas ficam impressionadas, tá? Acho que não espera, né? Você vê o impacto. Se vocês quiserem ver, gente, as Exatamente. salas da MB, entra lá no site, tem todas as salas, a azul, a amarela e a rosa. Vocês vão lá para vocês verem os desenhos, que lindos. Muito legal. E aí, Camila, pensando assim, né? Na facilitação gráfica, desenhos, a criatividade é importante para realizar esse trabalho? A criatividade, na verdade, é uma coisa inerente a nós seres humanos, né? Então, a gente, na verdade, usa a criatividade o tempo todo. Às vezes a gente acha que a gente não está usando, mas a gente está usando. Tem uma definição muito legal de criatividade, que, pelo que eu entendo, não tem uma definição específica do que é criatividade, mas existem várias descrições em relação a ela, que é a união, né, de ideias e você conseguir fazer uma conexão entre essas ideias e criar algo, né? Então, eu acho que dentro da facilitação gráfica é muito isso, né? Você une ideias, você faz conexões entre os assuntos, entre as informações, você traz a relação da imagem com o texto e aí você acaba criando algo diferente, né? Mas isso é uma coisa que eu acho que a criatividade é algo que a gente consegue desenvolver ou consegue, na verdade, ativar, né? Uhum. Porque a gente tem essa capacidade, todo mundo tem essa capacidade, você só precisa saber ativar essa criatividade. Então, quando as pessoas falam, eu não sou criativa, eu não acredito, eu só acho que ela não sabe usar a criatividade dela, ou ela acha que não sabe, É porque uma também tem isso, habilidade, né? É uma é uma habilidade que dá habilidade para ser desenvolvida, né? que dá para ser desenvolvida, e eu acredito que isso é possível para todo mundo.
Não, show de bola. E quando a gente fala de criatividade, o pessoal se interessa bastante por esse tema de criatividade, né? Porque a maioria das pessoas acha que não são criativas, né? É muito comum a gente ouvir falar, eu não sou criativa, mas eu não sou, eu não vou conseguir fazer, como que eu vou desenhar? Eu não sou criativo. Mas tudo é treino, né? E a gente já lá com os nossos alunos, a gente bate muito nessa tecla, assim, que todo mundo pode, todo mundo é capaz. Se você treinar e exercitar, né? Consegue, com certeza, ativa a criatividade, consegue fazer tudo isso que você está fazendo, que é lindo, né? Sou apaixonada. E a gente fala muito disso na escola, né? De como você consegue desenvolver todas as habilidades com treino, né? Sabendo que você consegue melhorar aquilo que de repente você não tem muito desenvolvido, né? E criatividade é um assunto muito legal, porque a gente tem algumas lições de criatividade e, cara, sai cada coisa legal. Você fala, meu, e criança é muito criativo. Para o adulto, a gente acaba ficando mais. Dizem que quando você cresce, você perde a criatividade, né? Que a criança pequenininha ela é muito mais criativa que um adulto. Então, eu acho que é muito por essa questão, como eu falei da definição, né? A criança, ela é muito livre, né? Ela não tem conceitos muito definidos, então ela tem uma liberdade muito grande de fazer conexões, então assim, ela cria coisas que a gente nunca imagina, né? Então ela pega uma coisa que não tem nada a ver com uma outra coisa que não tem nada a ver e faz algo novo. Porque essa é a ideia da criatividade, mas para isso você precisa se permitir, né? Se permitir, ter liberdade, pensar como todo mundo fala, vamos pensar fora da caixa, porque a gente vai crescendo, a gente vai criando padrões e aí a gente se limita, fala, não, isso com isso não vai dar certo, né? Não, isso com isso não faz o menor sentido. E aí a gente acaba queimando toda a nossa criatividade mesmo. Fora as crenças, né? Não, além da criatividade, não, eu não sei desenhar, eu não consigo, eu não sou criativo, né? Eu não consigo desenhar. Na verdade, não, ninguém fala que não consegue desenhar nada. Todo mundo fala, eu só consigo desenhar um boneco palito. E aí eu já falo, bom, você desenha, porque é maravilhoso você desenhar um boneco palito, né? Porque o que você precisa, muitas vezes, é representar aquilo que você quer dizer para os outros, né? A facilitação gráfica, a linguagem visual, ela traz isso, é você representar algo, né? Através dessa linguagem visual. E não necessariamente você fazer ilustrações incríveis. É uma coisa completamente diferente da outra. Entendi. Então, é possível para todo mundo, mas a gente vai colocando algumas crenças, por isso que a criança, ela desenha, ela cria, porque ela não está preocupada se alguém vai achar a bola dela torta, se a bola dela está quadrada, ela vai fazer ali a representação dela de uma bola. O adulto já não, o adulto ele fica ali, ai, mas o meu círculo está tremido, então ele se limita aí tanto. Vai olhar o círculo do lado do amigo, Exatamente. E aí já fala, não, o meu não ficou bom, aí não mostra para ninguém porque tem vergonha, né? Isso são coisas que a gente vai se limitando durante a vida e faz com que a gente acabe deixando de lado essas coisas tão importantes hoje em dia, né? Que são habilidades super importantes, né? Você ser criativo, você inovar, né? Então é algo que tá todo mundo tentando resgatar. Mas às vezes não resgata por uma crença limitante mesmo ali de que não consegue, mas não que não é capaz. Porque e aí com o curso, né? A Camila tem curso, viu, gente? Quem se interessar aí, quiser fazer, tá com as inscrições abertas, né? Você tá montando uma turma agora, né? A gente vai ter uma turma que começa na segunda, no dia 25, vai ser online, a gente está migrando para online, né? Porque é importante, né? Não temos. Já era uma ideia, na verdade, fazer o curso online, porque muita gente pedia, pela facilidade mesmo de poder fazer em casa, gente de fora de São Paulo que não conseguia vir para cá, então a gente já estava com essa ideia de curso online. Aí veio, né, toda a pandemia e tal, então a gente migrou o nosso curso presencial para online. E aí é um curso que ensina mesmo você a entender como é que funciona essa linguagem visual, né? Como é que você constrói todo esse mapa, né? Como esse daqui que vocês estão vendo aqui atrás. Então, a gente dá o passo a passo, mas a gente vai desde o
traço mesmo. Então, como é que eu faço um traço? Quais são as formas básicas? Como é que eu começo a enxergar as coisas que eu vejo de uma forma bem simples? Né? Como é que eu coloco tudo junto? Então, como eu organizo o conteúdo junto com as imagens? Sim. Então, tudo isso a gente ensina no curso. Que, assim, a ideia é justamente ajudar as pessoas, né? No dia a dia delas, né? Que é justamente conseguir entender melhor as suas próprias ideias. Porque às vezes a gente tem um monte de ideia na cabeça, mas a gente não consegue entender. Ou a gente tem tanta ideia que fica tudo meio desorganizado. É verdade. Então, a ideia é poder ajudar que a pessoa tire a ideia da cabeça e materialize ali no mapa para ela começar a analisar aquilo, né, de uma outra forma e poder fazer. Super produtivo, né? Super produtivo. Né? Então, a gente também, uma outra coisa que eu acho super importante é que a pessoa, além dela conseguir organizar melhor as ideias e tal, a gente tem muito conteúdo hoje em dia, né? E agora, então, a gente está tendo, né, uma avalanche de conteúdo de tudo que é lado, né? E aí a gente ouve e faz o quê com tudo isso? Né? Então, você conseguindo organizar todo esse conteúdo que você recebe, também de uma forma visual, atrativa, você vai reter muito mais a informação. A gente sabe que a gente retém muito mais uma imagem do que uma palavra. Isso daí já é mais do que comprovado cientificamente. Então, você consegue pegar toda essa informação que está aí, e é uma informação muito, como fala, é muita, né? A gente tem muita informação. E aí, se a gente conseguir sintetizar isso de uma forma muito mais simples, fica muito... A gente faz algo com essa informação, porque senão essa informação bate e volta. Não tem jeito, né? Se perde. Deixa eu ver os comentários aqui. Galera, manda aí as perguntas que vocês querem saber também. A Drica. Oi, Drica! A Drica, a gente fez a live com ela. Entrei no site, fiquei mostrando pro meu filho. Ah, se você gostou, depois fala aí o que você achou das nossas paredes lá, feitas pela Camila. E aí, Camila, assim, ó, em que momento que você viu que podia ser uma oportunidade empreender nessa área de facilitação gráfica e pro visual, né? Na verdade, assim, eu acho que não só uma oportunidade, eu vi, mas foi uma necessidade interna que eu tive, na verdade. Porque eu fiquei uns 3 anos sendo facilitadora gráfica, fazendo a parte bem técnica da facilitação gráfica. Então, eu era chamada para ir para os eventos e fazer o trabalho. Só que chegou um momento porque eu já tinha aprendido a ferramenta, né? Eu já tinha entendido todo o processo. Sim. E aí eu comecei a ter na minha cabeça que eu podia fazer mais do que aquilo que eu fazia de ir nos eventos, que é maravilhoso, você ir nas reuniões, fazer as sínteses visuais, mas eu queria criar mais coisa com isso. E eu também tinha uma vontade muito grande em poder acompanhar todo o processo com o meu cliente, sabe? Legal. Eu entrava sempre num pedaço do processo. Então, eu ia lá fazer o meu trabalho e ir embora, mas eu queria me envolver um pouco mais com o processo. Eu queria conversar com o meu cliente, entender a necessidade dele, saber como é que eu poderia ajudar mais do que eu fazia, né? E aí, essas coisas ficavam na minha cabeça. Até que chegou um momento que eu falei, bom, é a hora de eu montar minha empresa, né? Porque aí nela eu vou poder desenvolver tudo isso. E aí foi assim que a Infocriativa surgiu, em 2014, isso bem no comecinho. E aí foi bem esse processo. Eu comecei fazendo a facilitação gráfica e aí aos poucos eu fui criando coisas diferentes usando essa mesma linguagem. Então, eu comecei a produzir materiais criativos para empresas, né? Então, não era só ir no evento naquele momento, em tempo real, e fazer alguma coisa. Eu comecei a fazer os vídeos, né, desenhados, que eu acho que isso muita gente conhece, né? Que é muito legal, porque você consegue passar uma informação de uma forma muito objetiva, super atrativa. E aí, comecei a fazer as identidades visuais nas paredes. E aí, uma delas foi DMB Kids Brasil. E aí, aí fiquei tempo nesse processo, até começar aquela vontade de quero compartilhar conhecimento, né? Quero agora ensinar as pessoas o que eu aprendi, porque eu sempre acreditei que aquilo era muito útil para as pessoas, né? E aí foi nesse momento que
que eu comecei a trabalhar, porque não é assim de um dia para o outro, né? A gente ficou um ano montando um curso, né, para começar. E foi aí que eu comecei a trabalhar. Eu sempre gostei de ensinar, na fisioterapia eu já fazia isso. E aí eu tava com saudades mesmo, né, de poder ensinar e passar alguma coisa, assim, um conhecimento maior para as pessoas. E aí eu consegui fazer o workshop, a gente começou ano passado. E aí esse ano a gente migrou para o online e está continuando esse processo, né, por conta da... E eu acredito que o online vai ficar, porque é algo que vai ser sempre bom, né? Eu gosto muito do presencial, pelo contato com as pessoas. Acho que mais depois, gostoso, então, né? Com certeza. A gente poder pegar, falar aí, né? É diferente, não adianta, mas... Diferente, A gente... Mas eu acho que quando volta o normal, e se volta o normal, porque eu acho que o normal já nem vai mais voltar, minha opinião. vai ser um outro normal, né? Então, Isso. novo normal, né? Você tá falando novo normal, né? Isso aí. Então, eu acho que aí, assim, vai dar muita vontade de voltar logo para o presencial, porque a gente quer um contato humano, mas eu tenho certeza que o curso online vai ficar, porque é isso, você pode passar, né, esse conhecimento para as pessoas e elas podem usar isso para... Acho que hoje em dia é muito importante, porque a gente está muito sem foco, a gente tem muita informação, as coisas estão bem pesadas, né? Estou tentando falar... tinha falado, a informação, estava tentando lembrar essa palavra. As informações são bem pesadas e numa quantidade muito grande. Então, se você tem ferramentas que podem aliviar tudo isso, eu acho que, nossa, é um bem para todo mundo. Né? Com certeza. Deixa eu ler aqui um comentário, fizeram uma pergunta aqui, ó, a Roberta. Trabalhar com criança é bem mais tranquilo, pois ela não tem um senso crítico apurado. Verdade, que é o que você falou. Qual o maior desafio que você tem com um adulto, como eu, que acredita não ter fim para o desenho, nem ser criativa lá? É tudo... Eu tenho que criar um outro curso, ensinando a ser criativa. Desbloqueio. Mas você sabe que isso é muito real, porque todas as literaturas que você pegar do assunto, todos os autores falam a mesma coisa. Primeiro, você não precisa saber desenhar para fazer um trabalho que eu faço, porque a gente não está falando de arte nem de ilustração. Então, o primeiro ponto que todo mundo gosta de comentar, né? A gente não vai fazer... Eu amo ilustração, adoro os ilustradores, mas não sou ilustradora, né? Eu represento imagens para passar uma informação. Acho que isso é muito importante. Segundo, o bom do desenho é que, assim, na verdade a gente desenha. Não é assim, eu não sei desenhar. Não, você desenha, porque você desenhava quando você era criança. Você se comunicava com as pessoas através do desenho, antes de escrever as palavras. Então, toda criança desenha e se comunica. Então, o legal disso, porque, por exemplo, diferente, vou aprender a tocar violão. Bom, realmente, o violão, se você nunca teve contato, você vai ter que começar do zero. Eu não sei ler uma partitura, não sei o que é uma nota musical, eu nunca peguei um instrumento. No caso do desenho, a gente já fez isso algum dia, né? E todo mundo já fez uma bolinha, nem que fosse, estou falando no telefone e estou desenhando uma bolinha, né? Todo mundo já fez. Uma bolinha do sol, né? Uma bolinha no sol. Então, você sabe, isso já é um ponto, Roberta, viu? Então, isso já é um ponto. Segundo, tem um autor que ele fala da linguagem gráfica, né? Então, o que ele diz? Que se a gente faz gestos, a gente faz traços. Então, a gente desenha. É muito legal. Nossa, porque ele fala que... Repete, Camila. Repete o pessoal gravar, vai. Eu não consigo repetir. Ele fala que se a gente faz gestos, a gente faz traços. Então, a gente desenha. Porque o desenho, ele é baseado em traços básicos, né? Então, ele fala que o movimento humano, a gente fala, né? Gesticula, pelo menos fala bastante, né? Gesticulando. E que se você for pensar, você já faz todos os movimentos que você precisa. Então, você faz diagonal. É legal que no livro dele ele até mostra. Você faz diagonal, você faz traço de cima para baixo, né? A gente fica o tempo todo fazendo círculo. Então, se eu faço um traço vertical, um horizontal, um círculo, eu vou conseguir fazer um quadrado, um triângulo, uma esfera, e aí eu já consigo desenhar qualquer coisa com isso. Então,
quem quiser, eu fiz uma série que chama Aprendendo a Desenhar, com a Infocriativa, que foi agora, nessa época de pandemia. Então, eu fiz 40 dias, todo dia eu disponibilizava um desenho diferente. Tá no site para quem quiser. Legal. E lá, o que eu fiz? Eu desmembrei, eu peguei um desenho simples e desse desenho eu fui desmembrando nas formas básicas. Então, as pessoas, primeiro elas treinam as formas básicas. Então, por exemplo, uma caneca, ela é composta de um quadrado e uma elipse ali. Então, ela desenha a forma básica, depois ela junta essas formas numa imagem. Então, é muito legal para você começar. Eu recebi. E assim, muita gente me deu um feedback super positivo, e eu recebi vários desenhos lindos, assim, de gente que falava, eu não sei desenhar. E ainda fazendo, pintando com lápis de cor, luz e sombra. O pessoal fez uma coisa super avançada. Inspirou, né? O pessoal ficou inspirado. Ficou inspirado. Então, eu acho que é só a gente entender. Uma outra coisa importante é você aprender a olhar as coisas, os objetos, as formas com um olhar simples. Então, tudo que você olhar, ele vai se resumindo em formas básicas. Então, se você conseguir ter esse olhar na simplicidade, você também consegue desenhar qualquer coisa. Então, consegue desenhar sim. E a criatividade, como eu já falei, é inata do ser humano. É só você acordar, sabe? Vamos acordar a criatividade que ela tá ali. Isso aí, ó. Mandaram perguntas aqui na caixinha. Vamos ver. Boa pergunta. Do Edístio. Como a criatividade pode ajudar na empresa? Eu acho que a criatividade, ela vai ajudar em todas as áreas, né, de uma empresa, tanto a pessoa como ela mesma, né, usando a criatividade, como usar a criatividade coletiva. Né? Tá. Então, se fala muito também que a criatividade coletiva ela é mais eficiente do que a criatividade individual. Né? Então, mas na minha opinião, é sempre importante a gente começar com o indivíduo para depois ir para o coletivo. Então, eu acho que as pessoas precisam trabalhar primeiro elas mesmas, né? E depois trabalhar essa criatividade coletiva. Porque você usar a criatividade, se você for pensar, ela te ajuda muito a encontrar soluções para coisas que você acha que não tem, né? Então, você encontra muita solução de problema, você resolve muita coisa usando a sua criatividade. E que aí, né, se a gente for levar para o mundo empresarial, isso é super importante. A gente resolve problemas o tempo todo. Né? Uma outra coisa legal é que você também, com a criatividade, você encontra, na minha opinião, uma forma mais fácil de se relacionar com as pessoas, de se comunicar. Então, você se comunicar de uma forma mais visual e criativa, as pessoas vão te entender melhor, porque muitas vezes o problema da comunicação é que as pessoas não se entendem. Eu falo uma coisa, você entende outra, né? Tem um livro muito legal que chama Desenhando Negócios, que é um cara que começou a falar sobre esse assunto todo, da facilitação gráfica, de você fazer um esquema para se comunicar. E ele fala que a gente chama Desenhando Negócios, mas ele fala o tempo todo em solução de problemas. Então, é muito mais fácil você esquematizar algo e mostrar para alguém e ela entender do que você falar para ela. Então, eu acho que tudo isso é bem interessante e a criatividade eu acho fundamental, né, para a gente mesmo e para o dia a dia nas empresas. Por isso que a gente fala bastante da criatividade também na MBA, porque é uma das habilidades que empreendedores ou qualquer pessoa, né, tem que ter, né, para solução de problemas. Porque quem empreende sabe que a gente tem que ser muito criativo. Tem que ser muito criativo. Então, quanto mais cedo falar sobre isso, né, trazer essa ótica da criatividade, da solução de problemas, melhor. Né? É isso que a gente fala sempre lá. Quanto mais cedo você desenvolver e cuidar da cabecinha dessas crianças que vão ser o nosso futuro, porque é eles que vão ser os grandes líderes, né, daqui para frente. A gente consegue, com certeza, melhorar muitas coisas, né? Frustrações,
consegue que eles se comuniquem melhor, que a comunicação, que é outra habilidade que a gente apoia lá e ajuda a desenvolver. Isso lá na frente, quando ele estiver numa empresa, ou seja, empreendendo, ou seja, trabalhando dentro da empresa, que também é uma forma de empreender, né? Aí decide o que é melhor, auxilia demais. É um diferencial, né? E assim, eu acho que é aquilo, a criança, ela é uma esponja, né? Então ela tem muito mais facilidade de absorver, né, as informações, e ela não tem, ela tem mais abertura para receber coisas novas. Então, ela trabalha com muito mais facilidade, com a criatividade, e eu acho que, assim, ela tendo a oportunidade de participar de, por exemplo, de cursos como na MBA Kids, ela não, ela faz um caminho contínuo disso. Ela leva isso para frente, porque eu acho que a criança ela começa, mas como na escola a gente aborda diferente as coisas, né? As escolas elas hoje estão conversando sobre algumas coisas, mas ela tem uma educação, né? Uma forma de educar ali. Eles têm que cumprir a grade, né? Exatamente. Então, mas se a gente tem essa oportunidade de levar isso para as crianças, a criança ela já vai trazendo isso para ela para o resto da vida, né? E essa questão de você empreender, inovar, ser criativo, é como você falou, não é só você sendo um empreendedor montando a sua empresa, né? Se fala muito de você ser um empreendedor dentro da empresa que você trabalha, né? Então, a sua postura de empreendedor. Então, essas habilidades, elas vão servir para qualquer coisa que você fizer na sua vida, né? Com certeza. Ó, a Drica, ela falou que o Arthur Barros ama desenhar. Você estava na live, você lembra dele, né? Que é o filho dela é Não, autista. fiquei encantada pela Você viu? Lindo. Não, eu fiquei felicíssima, porque o Arthur, ele vem confirmar algo que eu não acredito. Vamos só contextualizar quem não assistiu. A Drica, ela fez uma live comigo, acho que uns 15 dias atrás, e a gente estava falando, né, sobre o filho dela tem 16 anos, ele é autista, e ele se comunica através dos desenhos, e já tem 5 livros. E aí ela tá falando que ele ama desenhar, e a Camila tava nessa live também, né? Não, e na verdade o Arthur, ele desenha e ele se comunica através do desenho, né? E ele expressa o que ele quer falar para o mundo através dessa linguagem visual dele, né? Então, assim, eu achei fantástico, fiquei apaixonada. Falei, gente, é isso, assim, porque ele consegue passar para as pessoas, mas ele ainda faz metáforas, né? Porque ele cria os livros dele, então, assim, ele cria essas metáforas para contar as histórias dele então, para você ver como isso... E as pessoas absorvem isso com certeza de uma forma muito mais leve, né? Conseguem entender mais o mundo dele, né? Ele melhora muito a comunicação com as pessoas através dos desenhos e da linguagem visual que ele usa, né? Com certeza. Ó, escreveram aqui os trabalhos Ana Lu. Os trabalhos da Camila são maravilhosos. Obrigada. Opa, peraí. Eita. Sumiu. Eu estou aqui. Virou. Eu fui apertar para pegar outra pergunta, virou. Virou a câmera. Tem outra pergunta aqui da Limeco, é isso? Se usa tecnologia, Camila? Eu acho que essa pergunta deve ser em relação à facilitação digital, será? Pode ser, talvez ela associou, né? Como estava falando de desenhar, ela quer saber se de repente você usa algum recurso tecnológico para isso. Sim. Eu trouxe aí já desde o ano passado, né? Tô aí já meio viciada em fazer trabalhos também no iPad. Mas não deixa de perder o manual, porque é tudo desenhado, mas uma outra interface, porque na verdade você pode fazer isso em qualquer interface, se você quiser. Eu adoro uma caneta e um papel, mas você pode usar uma interface digital sem problema nenhum. Então, eu faço já a facilitação gráfica digital, eu tenho até feito, começaram as reuniões, né, virtuais,
e aí a gente entrou com esse trabalho, que é já fazer a facilitação na interface ali na tela, onde a gente consegue compartilhar essa tela com as pessoas que estão participando da reunião, é muito legal. Legal. Então, é um produto bem interessante, né? Uma forma muito interessante de fazer. E gosto também, uso o iPad para fazer, estou fazendo agora um dicionário visual, que vai um spoilerzinho, que ele vai ser lançado em breve. Então, tem muita coisa que eu faço que eu quero compartilhar, eu faço já na interface digital. Às vezes também eu faço, quando eu faço os painéis nos eventos, né, que são os painéis. Quantos metros são que dá os painéis, Camila? É porque são gigantes, né? O painel, ele tem 1,5 metro de largura por 90 de altura, mas assim, num dia de evento, às vezes eu faço uns 6 painéis, 7, é muito metro. É muito metro de painel. Enorme. Então, eu acho que a gente pode super associar a tecnologia, né? As crianças gostam muito, têm mais facilidade, então também elas podem usar tranquilamente. Mas o legal é você pegar, você escrever, você desenhar, porque isso também ajuda a trabalhar seu cérebro, te dá muito foco naquilo que você está fazendo, então é legal você rabiscar, né? Rabisque bastante. Então, tanto no papel como em qualquer outro lugar, quer dizer, menos na parede, assim, qualquer outro lugar não, né? No papel ou na... Assim, não vai ser todo mundo vai ser todo mundo rabiscando a parede. Pelo amor de Deus, não é assim. Flip chart, compra um flip chart, compra uma lousa, né? Uma lousa, tem lousa digital, né? Tem lousa branca, tem todo tipo hoje em dia, para todos os gostos. Show, muito bom. E Camila, assim, você acredita? Porque todo mundo associa desenho a dom, né? Não tem jeito. Todo mundo fala, tem que ter dom para desenhar, tem que ter dom para, né? Tudo que se refere, acho que a alguma habilidade que você desenvolve que é diferente, né? Não diferente, mas que não é uma coisa na correria, assim, que as pessoas são no dia a dia, pensa que é dom. O que você acha disso, assim? Porque você falou que pode ser desenvolvido, ok. Mas se a gente pensar que, por exemplo, mesmo quem desenha palitinho, vai conseguir fazer os seus desenhos? Assim, eu acho que tem 2 pontos aí. Primeiro, eu não acredito muito em dom. Eu acredito em esforço. Isso é uma crença minha. Boa. Eu acho assim, claro, as pessoas, elas nascem com tendências, na minha opinião, a gostarem de algumas coisas. Então, elas acabam desenvolvendo maiores habilidades em algumas coisas e outras não, porque elas têm um gosto maior por aquilo, né? Você vê que, assim, as pessoas os grandes ilustradores, pessoas que gostam, né, de fazer isso, elas desenham o dia inteiro, desde criança, em todos os lugares, o tempo todo, tá com uma caderneta e tá fazendo um sketchzinho ali. Então, ela vai desenvolvendo a habilidade porque ela pratica aquilo o dia inteiro. Mas, assim, eu acredito que tem pessoas que têm um pouco mais de tendência a ir para um caminho ou ir para o outro. Mas a questão do talento, do dom, eu acho que é o menos importante nesse caso, né? Eu acho que você praticar e você, como eu falei, né? Você desenhar, o desenho, ele vem de formas básicas. Então, se você praticar o seu traço, se você praticar as formas básicas, você consegue desenhar. Só que aquilo, você tem que gostar, assim, por que as pessoas que gostam, as pessoas falam, isso é um dom? Porque elas fazem, elas praticam, elas ficam o dia inteiro, eu desenho o dia inteiro, eu fico até com dor na mão de tanto que eu desenho. Então, assim, imagina. Assim, eu desenho todos os dias, praticamente. Tem dias que eu falo, hoje eu não vou desenhar, porque eu preciso dar um descanso na minha mão. Quando eu vejo, eu tô ali fazendo alguma coisa.
E cada um vai ter a sua característica. Então, tem gente que fala, eu quero desenhar igual você. Não, queira desenhar igual a você. Né? Eu acho que, assim, cada um vai ter um estilo, vai ter um traço, né? Mas é lógico. Hoje eu faço uma linha torta. Se você praticar muito, você vai melhorar a sua linha. Não que tenha problema você ter uma linha torta. Peraí, eu vou pegar tá aqui, vou pegar um livro só para vocês verem. Tá. Gente, olha isso. Esse é o cara que começou todo esse movimento. Vocês conseguem enxergar? Dá para ver. Nossa, olha a capa dele. Né? O livro inteiro é assim. E é o livro que eu falei para vocês, Desenhando Negócios. Legal. Então, ele fala assim, que para você representar uma pessoa, você precisa só fazer... Ele tem um monte de representação que é só a carinha, né? Que é um círculo com o olhinho e a boca. E aqui, se você olhar, eu acho que é algo assim que ele preserva mesmo, os traços dele são super irregulares, né? Só que é isso, a ideia dele é passar a mensagem, né? Então, para você passar a mensagem, você pode fazer os traços que você conseguir fazer, você pode fazer as representações simples. Tem um autor que fala que quanto mais simples uma imagem, mais atrativa ela é para o nosso olho. Uhum. Então, isso é muito legal. Então, assim, quanto mais refinado, quanto mais foto for, é menos atrativo do que o bonequinho. Eu brinco do bonequinho palito, que todo mundo fala, e eu acho isso fundamental. Então, assim, você desenhando o bonequinho palito, você vai estar representando exatamente uma pessoa igual alguém que fizer uma ilustração, uma caricatura de alguém. É a mesma pessoa. Né? A mesma representação. E cada uma vai ter um objetivo. Agora, se você quer desenhar diferente, ter diversas possibilidades, ter um traço lindo, é prática. Aí você pratica todo dia que você chega lá. É muita prática, muito esforço. Muito esforço. É isso aí. Tudo dá para desenvolver e melhorar desde que treine, né? Exatamente. Tudo é Quando as pessoas, elas chegam... Porque muita gente chega, depois que vê o painel pronto, em evento, fala, nossa, Camila, você tem um talento? Aí, assim, você tem que tentar não ser... Eu falo, gente, não posso ser grosseira com as pessoas. Eu falo, não é talento. Não é isso. Mas eu sempre falo, gente, olha, isso daqui é muito esforço. São anos fazendo desenhos, aprendendo, se especializando. Você viajou para fora para conhecer, para fazer cursos. Exatamente, assim, aquela aprendizagem contínua. Eu gosto muito, sou curiosa, eu gosto de aprender, né? Tudo que eu faço, eu gosto de ir mais a fundo, né? Então, quando eu comecei, por exemplo, a fazer esse trabalho, eu fazia letras básicas, né? Eu tinha aprendido que você fazia uma letra assim, outra assado, usa uma cor e tal. O lettering, que é o desenho de letras, entrou depois, né? Num caminho, fuçando muita coisa, eu fui descobrir, por exemplo, o lettering, que é você desenhar letras. Então, quando as pessoas olham... Né? Que tá na moda, super né? na moda. Então, quando as pessoas olham e falam, nossa, mas você fez uma letra tão diferente, gente, mas isso é muito estudo. Pergunta para as pessoas que são profissionais de lettering, trabalho. As pessoas ficam treinando e praticando, assim, muito, né, para conseguirem fazer uma letra. Então, e aí... Opa! Será que é o meu? E agora, filha? Cortou! Não sei se foi aqui ou se foi aí. Olha, eu continuei me vendo aqui. Pô, voltou, graças a Deus. Eu achei que tinha caído. Eu estava aqui empolgada falando da segmentação. Então, por exemplo, para a gente fazer um painel visual, né, para a gente colocar as ideias, por exemplo, no papel, a gente tem várias partes. Então, você vai entendendo que você precisa, se você quer melhorar, você vai treinando
parte por parte, né? Então você treina a sua letra, você treina, por exemplo, as pessoas falam, mas como você consegue ter tanta imagem, né, na sua cabeça para fazer um painel? Porque, né, eu não sei, por exemplo, as pessoas começam a falar, muitas vezes num evento, eu não sei o que vem, né? Então, como é que você consegue? Porque você, com o tempo, vai criando uma biblioteca visual na sua mente, né? Então, assim, Sim. eu faço uma imagem uma vez, eu faço duas, eu faço três, pronto, ficou. Então, já cria uma imagem, já está ali no seu banco de Sim. imagens. Aí você faz outra, aí você faz outra. E aí, em 10 anos, eu já tenho bastante coisa na minha cabeça. Mas eu sempre vou atrás de Uhum. coisas novas. Então, eu desenho uma lâmpada, mas assim, eu quero desenhar vários tipos de lâmpada, porque eu já sei desenhar lâmpada. Então, eu vou buscando alternativas de desenhar aquilo que eu já desenho. E nisso você vai, né, evoluindo sempre. Né? Isso é Ó, que importante. legal. Não, show, show de bola. Ó, tem a Rubiana, a filha dela faz MBA Kids, numa escola parceira, no Uhum. liceu. E aí ela falou aqui, ó, que a filha dela ama lettering. Tem que fazer com a Então. Camila também, né? As pessoas, assim, tem muita criança que gosta, né? Porque hoje em dia também aqui no Brasil é mais popular, tem muita gente que posta muita coisa, tem umas comunidades enormes aí de lettering hoje aqui no Brasil. E eu vejo a meninada, assim, fazendo isso é muito legal, porque isso estimula também a você ter um caderno mais organizado, né? Hoje em É, dia tem uma meninada que faz, tem uma que até me achará, que chama Estude com Camila, estudo. Então ela mostra os estudos dela, e aí ela usa canetinha, ela usa ícones, ela usa é, desenhos de. Ela usa o lettering, ela faz os títulos maravilhosos. Isso é muito legal porque também estimula, né? E ela fica horas ali mostrando como é que ela faz os resumos dela. E isso ajuda muito as crianças a terem um estímulo para estudar. é, E é muito legal. Então, não é simplesmente você vai pegar ali, vai ler um texto, vai... não, você vai criar algo ali, né, com aquilo que você está exato, vendo de ideia. Então, eu acho exato. isso super legal, assim, para a criançada estudar, eu acho uma ferramenta muito, muito, muito legal. Ô, Rubiana, vou falar para a Rubiana que ela está aqui ainda. Você fala, Camila, onde que tá que você criou para as crianças aprenderem a desenhar as letras? Onde que o pessoal pode baixar? Porque é gratuito, É, né? você Esse trabalho que você fez. Isso. Você entra. E aí tem 3 já apostilas de lettering lá, Ah lá. para treinar letra. Que também é um outro trabalho que eu estou fazendo agora semanal. Você entra no site www.infocreativa.com.br e aí vai ter ali uma das abinhas, vai estar escrito aprender a desenhar. E aí você clica ali, tem 40 imagens para você baixar. E aí é só clicar ali, já está super fácil para você fazer o download, aí você pode imprimir, praticar, enfim. E também tem o Treinando Letras, que é com a Infocriativa, que é a parte do lettering. Então já tem 3 apostilas disponíveis também para treinar o alfabeto inteiro, enfim. E aí você só clicar, baixar, tá tudo livre lá para download. Isso aí. Ah lá, ela falou que ela vai olhar e que elas vão amar. Ela tá agradecendo. O pessoal gostou muito, porque assim, eu tava numa. Bacana. Conversei com a minha irmã por causa dos meus sobrinhos, conversei com algumas amigas, e o pessoal tava super nessa coisa, o que a gente vai fazer com as crianças em casa, nesse tempo de quarentena, né? Falei, puxa vida, o que eu posso criar de diferente para ajudar nesse momento? E aí eu comecei a fazer esse passo a passo, né? Mas aí foi adulto, criança, né? Assim, eu Todo mundo se recebo. divertiu. Foi super, nossa, o pessoal teve uma resposta muito boa e eu tive muita gente me agradecendo, falando, puxa vida, foi super legal, todo dia a gente acorda e tem um desenho, então assim, é um momento que também os pais, né, tinham de agradável com as crianças ali Com fazendo essa, certeza. essa Super legal. atividade, Ó, muito tem mais legal. uma pergunta, acho que depois a gente não vai ter mais tempo. A Drica perguntou como incrementar a segurança na pessoa que comunica através do desenho. Muitas vezes acho que não compreendo o desenho do meu filho. É, como aumentar a segurança em quem comunica, a pessoa que está desenhando, é isso? A pessoa que está passando a informação, é isso? Eu acho que é isso que ela quis dizer. De quem está desenhando, né? Porque é na pessoa que se comunica através do desenho.
Talvez ela Tá. ache que o Arthur não seja tão seguro, talvez. Aí, na verdade, assim, o desenho, muitas vezes, ele expressa alguns sentimentos nossos, né? Ah, Então, às respondeu, vezes... Camila, ó, isso Ah, mesmo. isso mesmo? É. Tá. Então, eu acho, assim, que, na verdade, às vezes é o contrário, né? Um sentimento dele que está sendo expresso através do desenho, que parece que é algo que, que, que traz uma insegurança, mas às vezes é relacionado a alguma coisa que ele está sentindo também naquele momento. Então, pode ser um Sim. ponto. Não sei, gente, não sou psicóloga, então, assim, estou só tentando Pela pensar sua experiência, né? pela minha experiência em relação a isso. Agora, no caso dele, eu acho assim, para ele se comunicar com mais segurança através do desenho, eu acho que é a prática mesmo, né? Apesar dele, eu acho assim que não vejo muito no caso dele aí, mas é um sentimento dela como mãe. Ele se expressa um monte, né, através do desenho. Então, eu acho que às vezes ele, como ele tem um mundo diferente, talvez a gente não entenda tanto o que ele quer dizer naquele momento, né? Uhum. Mas ele está se expressando de alguma forma que eu acho que isso é muito importante. E aí, às vezes, tentar puxar um pouquinho dele, né? Talvez um pouco mais, para ele tentar, como eu posso dizer, ajudar a ela a entender o que ele quis dizer com aquele desenho, né? Mas o que está dentro da cabeça dele, do mundo dele, que foi para o papel, é algo muito dele. Mas É. eu, pelas histórias que ela contou e pelos livros que ele escreveu, eu acho que ele já traz muita coisa, nossa, super entendível, digamos assim, né? No Sim. mundo, assim, né? Eu É o acho jeito dele que se expressar, né? De é o jeito falar, dele se de. expressar. É. Mas eu acho que é a prática mesmo, trazendo, talvez ajudando ele a fazer mais associações do que ele quer dizer com a imagem. Isso acho que pode ser também, talvez, levar para ele esse tipo de coisa, talvez seja interessante também, né? Porque então, a gente tem símbolos universais que significam algo, né? Então, talvez levar para ele algumas informações para que ele entenda que, então, uma ideia pode ser representada por uma lâmpada, né? Uma Verdade. informação pode ser representada por um papel. Então, talvez também levar um pouco desse dicionário para ele ajude ele a conseguir devolver de uma forma mais clara, né? Mas a questão da segurança, eu acho que é isso, né? Não Sim, sei. ela tá agradecendo. Ela falou: ai, Ah, que lindo, obrigada. imagina, imagina. Camila, a gente vai ter que encerrar, porque a gente só temos Já mais uns acabou? dois. Passou muito rápido, né? É tão gostoso falar, conversar, trocar experiências, e esse é o objetivo, a gente poder compartilhar o nosso conhecimento, às vezes nossa experiência, né, do dia a dia, da caminhada e da jornada que a gente está seguindo. E sempre mostrar para todo mundo que com a parceria a gente consegue chegar muito, muito mais longe, muito mais rápido, né? A ideia é poder trazer mesmo a galera aqui, poder conversar. E se a gente conseguir impactar uma pessoa, a gente já está feliz, né? Quero super agradecer essa oportunidade. Assim, espero ter contribuído, né, um pouco. Muito! Dizer que eu assim, sou super fã de vocês, você sabe, né? Você sabe o carinho que eu tenho por você. Sim. Então, estou sempre à disposição, se as pessoas também quiserem conversar depois, Isso, fico à legal. E qualquer disposição. coisa, quem tiver dúvida, quiser bater papo, tanto chama a gente lá no inbox, a Camila no Infocriativa, e ela com certeza responde todo mundo, né? Isso mesmo. Então tá bom, obrigada, viu, Camila? Um Obrigada, beijo, gente. Um agradeço, beijo. viu? Beijo para todo Tchau, mundo. tchau. Tchau. Pessoal, muito obrigada. Adorei a live. Eu sou a que mais me divirto aqui, eu curto muito. Acho que a gente pôde falar um pouco dessa questão da comunicação através do visual, né? E espero que vocês tenham gostado. Quem ficou com dúvida, quer saber mais, quer conhecer mais, manda aqui no inbox da MB Kids Brasil ou da Infocriativa também. A gente responde, conversa com o pessoal, que a gente poderia ficar aqui 2 horas falando né, e falar, porque é um assunto muito gostoso, muito, muito bacana poder falar de criatividade, tudo que nós abordamos aqui.
Então, gratidão para todo mundo que esteve presente, que colaborou, que perguntou. Agradeço. E quinta-feira a gente tem uma outra live, tá bom? Muito obrigada. Fiquem com Deus. Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau.